Olá, doutor Breno, tudo Olá, bem? tudo bem contigo? Deixa eu só Tudo ajustar o certo, fone graças a aqui. Deus. Tá me ouvindo? Tudo certinho aí? Tá Tô me ouvindo ouvindo, tá? bem? Tô ouvindo bem. E aí, me escuta bem também? Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Tá bem nítido aqui o som. E aí, como é que estão as coisas? Muita correria? Tudo bem, aquela correria boa do dia a dia, né? É, Dessa vez, nessas... para quem toca o próprio Oi? negócio não pode estar parado. É verdade, é verdade. E nessa realidade aí que estamos vivenciando, uma correria digital, né? Hoje tudo acontece numa tela de computador, né? Num dispositivo mobile, né? E a gente acaba resolvendo a vida, né? Seja ingressando com ações, tocando processo, enfim, fazendo de tudo, né? Exatamente. Até quem não queria agora vai ter que correr para se adaptar, né? É, exatamente, exatamente. Eu costumo dizer, Breno, que a pandemia, nós trabalhamos com essa proposta de escritório digital já desde 2013, né? E durante muito tempo, na verdade, até recentemente, isso era visto como uma perfumaria, né? Essa Aham. realidade dos escritórios digitais, enfim, era visto como uma perfumaria dentro do mundo jurídico, dentro do mercado jurídico. E a pandemia, ela nada mais fez do que nos jogar, né, para dentro desse mundo digital, e a gente teve que nos reaprendermos aí, né, nos reinventarmos, né, e aprender a lidar aí com novas tecnologias, atender clientes, né, digitalmente, à distância, enfim, né, não, é como você colocou inicialmente, né, um caminho sem volta aí, e realmente vamos precisar aí nos adaptar cada vez mais. Pelo que eu entendi, pelo que eu entendi, não, eu acompanho já teu trabalho, você faz um trabalho muito legal com relação a parcerias e rede de advocacia, né? Na área previdenciária, né? E, assim, o pessoal do previdenciário sabe que antecipou aí pelo menos uns 5 anos da digitalização do INSS, né? Essa migração total para o digital. Não total, porque eu acho que não tem como ser total, mas assim, uma migração mais forte, assim, mais efetiva, que a gente tinha uma previsão de 2025, vai ter que acontecer agora. E a gente está vendo vários bugs no sistema, né? Isso é um lado. E outro lado é esse que você falou, do atendimento, da prospecção. Eu estou no escritório digital tem um ano, não tenho tanta experiência ainda como você, mas assim, foi uma boa antecipação de mercado. Hoje eu vejo os colegas falando que não conseguem prospectar, que não conseguem fechar contratos. Às vezes o cliente até chega, mas na hora de fechar, o cara não consegue fazer a coisa. Ele sempre tem... A principal objeção que eu tenho escutado assim, dos outros colegas é: o cliente quer esperar tudo voltar para ele no meu escritório. E daí a gente já começa a entrar no nosso tema. A importância de ter um roteiro de atendimento, de ter uma estratégia de atendimento, né, para poder fechar esses contratos online, como é que funciona. Vocês aí adotam algum tipo de metodologia? Por exemplo, é muito famoso assim, o pessoal falar em sprint selling, por exemplo, para fechar contratos. Lógico, a gente na parte do jurídico não fala tanto em vendas, mas a gente tem algumas metodologias que podem ser seguidas, mas no digital isso varia um pouco, não é assim igual ao presencial. Como que vocês adotam aí? O que, é que vocês consideram de importância nisso? Tem alguma metodologia que vocês adotam? Como é que é aí esse... Perfeito, perfeito, Breno. O que ocorre? Você colocou, né? A gente não fala muito em vendas, né, na advocacia aqui no nosso mercado, na nossa realidade. Mas nós aqui também não falamos exatamente em vendas, né? A gente fala mais em fechamento, aí até para de repente ficar um pouco mais adequado. Mas a verdade nua e crua é que isso não passa de um processo de vendas, né? A gente precisa vender. E quando a gente fala em vendas, né, e quando a gente fala em inteligência comercial, a gente entra num universo aí de metodologias diversas, inúmeras, na verdade, né, que a gente precisa estar
ciente, na verdade, para conseguir fazer aí boas negociações, bons fechamentos, ter uma boa performance, né, nesse tipo de situação. Spin Selling, óbvio, enfim, quem conhece um pouco de vendas, né, se debruçou um pouco nessa literatura, já conhece essa metodologia, uma metodologia muito antiga. A gente opera aqui também através da metodologia do Spin Selling. Basicamente, o nosso treinamento de fechamento ele se volta muito ao Spin Selling e às armas da persuasão do Cialdini, né? Então, são duas metodologias aí que a gente é muito voltado. E nada mais tanto o Spin Selling, na verdade, o que ele é, né? Até para deixar a audiência um pouco informada sobre isso. Ele, na verdade, é uma metodologia que envolve algumas perguntas, né, onde você conduz aí para que o próprio cliente, na verdade, ele entenda, né, e chegue ele mesmo à conclusão de que ele está precisando daquele serviço que você está oferecendo para ele, né? Então, você através de algumas perguntas, que é situação, problema, implicação e solução, né? Exato, necessidade. Então, você leva, né, através dessas perguntas, você muito bem conhece, você vai levando através dessas perguntas o cliente até ele reconhecer, né, aquela necessidade de solução e ele mesmo expor aí a sua situação. E armas da persuasão nada mais são do que gatilhos mentais, né? São táticas aí de negociação que são usados, na verdade, diariamente por todos aqueles profissionais, né, que se utilizam, que trabalham vendendo o seu produto, vendendo o seu peixe, vendendo o seu serviço, em mercados mais acirrados, como, por exemplo, corretor de imóveis, né? Isso é muito mais gritante, né? Hoje se você for ver quem é aqueles corretores de imóveis, né, que tem uma boa performance, né, conseguiram aí um patamar bacana na sua profissão, eles são exímios vendedores, né? E na advocacia não é diferente, né? A gente tem aí, se você for ver advogados que sabem vender, normalmente eles se destacam, né? Eles conseguem criar um fluxo muito interessante para dentro do escritório, né? Então, assim, em termos de metodologia, né, o princípio, realmente, eles são princípios de venda. Quando a gente fala negociação, a gente está falando em vendas, né? Então, como que eu faço para aprofundar na parte de fechamento de contratos na advocacia? É estudar venda, né? Porque você está vendendo, literalmente, né? A gente, enquanto advogados, a gente tem uma possibilidade, a gente está habilitado, na verdade, a vender uma assessoria jurídica, uma consultoria jurídica, né, uma representação administrativa, uma representação judicial, enfim, nós, enquanto advogados, estamos habilitados a vender esse tipo de serviço. Mas como vender esse tipo de serviço, a forma, né, que você vai conquistar e cativar o seu cliente, né, as técnicas que existem para você ter mais resultados, né, nessa venda, nada mais é exatamente igual, né, as técnicas de negociação que um corretor de imóveis usa, né, que quando você entra numa loja para ver um carro, por exemplo, o vendedor de carro usa, né, numa loja qualquer, né, então as técnicas, né, de como vender, elas são exatamente as mesmas e não é diferente aqui na advocacia. Legal. E me diz o seguinte, dentro da experiência de vocês aí, já existiu atendimento físico, já, assim, presencial, e depois vocês mudaram. Sim. Quais diferenças assim, vocês notaram, então, em relação a fazer esse fechamento de contrato ali com a pessoa na frente, cara a cara, e ter que fazer online? Perfeito, Breno. A gente trabalha ainda, tá, com atendimento presencial. Durante muito tempo a gente só trabalhou eu particularmente eu sempre trabalhei muito ligado na parte comercial,
do escritório, né? Então, durante muito tempo eu fiz somente atendimento presencial. A grande diferença que eu costumo dizer que existe entre o cliente, o cliente do digital e o cliente do físico, né? Eu costumo dizer que o cliente do meio digital, atraído pelos meios digitais, através de estratégias de marketing jurídico digital, ele é o que eu chamo de cliente sabão. Ele é um cliente muito mais sensível. Então, aquele cliente, ele está contigo, você está conversando com ele, você já conversou, já tomou bastante do teu tempo, né? Você já solucionou bastante dúvidas dele. Tá tudo indicando, já cativou a confiança, tá tudo mostrando, na verdade, que esse cliente vai fechar com você e, de repente, do nada, ele olha para o lado, ele se distrai, pum, ele some. Né? Então, é muito mais delicado, né? Doutora Eleni dando boa noite aqui. Boa noite, doutora Eleni. Um forte abraço aí, parceira nossa. Então, quer dizer, então existe essa é a principal diferença, tá, Breno? A gente entender que o cliente, no meio digital, você vai conseguir mais volume que no meio físico, né? Então, no meio digital, enquanto você tem aí a possibilidade, de repente, se você tem uma boa estratégia aí que te traga um volume de oportunidades, né, de reuniões para você conversar inicialmente com o cliente, você consegue, de repente, atender 6 a 10 clientes por dia, de repente até mais, dependendo do teu fôlego, né? Se você está focando só nisso, né? Se você é um advogado fechador, advogado comercial, você consegue fazer isso. Já no meio físico, você, na forma presencial, isso é humanamente possível, né? Porque no presencial existe um desgaste maior, existe uma troca de energia muito mais intensa, né? Quando você está frente a frente ali com o teu cliente, né? Ele acaba tomando, né? Não somente tempo, mas também desgastando, né? Então, quem já atende no meio digital sabe do que eu estou falando. Né? Se você comparar, eu atendo 6 a 10 clientes no meio digital, atendi 6 clientes, fiz 6 reuniões hoje. É basicamente a mesma coisa você fazer 2 ou 3 reuniões. O cansaço que você tem, o desgaste que você tem, né? 2 ou 3 reuniões no meio presencial. Então, quer dizer, quando a gente está seguindo aí as premissas do escritório digital de advocacia, na parte comercial, você consegue um volume muito maior de oportunidades. Então, você vai fazer muito mais reuniões. Mas, ao mesmo tempo, isso não significa que você vai ter mais clientes do que no presencial. Quando eu falo cliente, é o cliente fechado, aquele cliente que assinou o contrato de honorários com você, né, e já está gerando negócio para o escritório. Isso não significa, porque tudo isso vai depender, na verdade, da tua taxa de conversão. Né? Quando a gente fala em taxa de conversão, é a taxa de conversão de venda, literalmente. Né? Aquele cliente que ele diz sim. Né? Quanto sim você tem? Não, fechado, vou assinar contigo, contrato assinado, perfeito, é você que vai cuidar do meu caso. Né? Então, quer dizer, às vezes tem eu, por exemplo, na minha época onde quando eu atendia cliente presencial, o cliente, eu trabalhei durante muitos anos, né? O meu pai é advogado previdenciarista, né, já trabalha com benefícios previdenciários desde a década de 70, e a gente tem um escritório bastante convencional, né, em Passo Fundo, aí no interior do Rio Grande do Sul. Eu trabalhei muito tempo com comercial somente presencial, né? Uhum. Então, quer dizer, as pessoas já vinham até o escritório ou por uma indicação, né, aquele que eu chamo o marketing jurídico inconsciente, muitas vezes, né, que são escritórios que prestam um bom serviço e isso é a sua principal estratégia de marketing, né, porque você acaba atraindo novos clientes, seja no boca a boca, seja por indicação. Então, o cliente já vinha muito mais pronto até o escritório. Então, eu vou te falar, era quase 100%, né, quando a gente fala em taxa de conversão. Tanto que no escritório mais convencional, né, que atende somente o presencial, muitas vezes você nem fala em taxa de conversão, porque isso deixa de ser até um número importante, deixa de ser uma métrica importante. Né, porque de cada 5 clientes que eu atendo presencialmente, o cliente já se dispôs de vir até o meu escritório, sentou na minha mesa, sentou na frente da minha mesa
Então, quer dizer, dificilmente você não vai fechar com o cliente, sabe? Dificilmente ele não vai fechar com você, né? Porque, enfim, ele está muito mais pronto, muito mais... você criar uma autoridade, você deixar o cliente confortável, né? Você criar uma afeição, criar um rapport com o cliente, né? Que são algumas questões, algumas técnicas de negociação que, mesmo sem você entender, sem entender negociação, você tendo um mínimo de empatia, naturalmente Você pratica. a gente acaba praticando, exatamente. Sabe É o que é muito mais legal, fácil. Rodolfo? Sabe o que é legal isso? Uhum, Você falou na questão das armas da persuasão, né? E quando a gente tem esse uhum, marketing do escritório físico, aí, que muitas vezes é um boca a boca, ou alguma palestra que a pessoa vai fazer, se ela tiver esse hábito, né, de estar interagindo assim no social, a gente já tem uma arma de persuasão aí que é a prova, né? Ou a prova social e a autoridade. Então, como tu falou, quando o cara chega no escritório, é quase impossível ele não fechar. Ainda mais previdenciário, eu não sei qual a dinâmica de atuação de vocês, mas aqui o pessoal procura muito depois que o benefício já foi negado. Né? A gente tenta fazer, tá buscando fazer um trabalho ainda de conscientização para poder entrar na fase administrativa, mas o grande volume é quando o benefício já foi negado. Então o cara já está com a dor latente, ele já sabe que se não tiver o advogado ele não vai conseguir. Ele já veio indicado de alguma pessoa, ele já te viu em algum lugar. Então realmente quase impossível não fechar. E é isso, a gente vai vir para a próxima pergunta. Armas da persuasão, gatilhos mentais. No meio digital a gente tem outras ferramentas para poder fortalecer isso, tipo, sei lá, um e-mail marketing, por exemplo. Qual a tua visão disso? Se você pratica, lógico, acredito que você acredita que é eticamente legal, né? Eticamente possível, mas quais os limites? Né? Às vezes a gente vê gente falando assim, faz uma mala direta, manda para um monte de gente. Qual o limite de utilizar essas técnicas e não virar um panfleteiro virtual, né? E poder fechar os contratos aí respeitando os limites do Código de Ética da OAB? perfeito, Breno. Hoje muito se discute, né, essas limitações, e algumas limitações rígidas por parte do Código de Ética da OAB, né, mas é muito importante a gente deixar claro que marketing é possível, né? Você ter estratégias de marketing é legal, é permitido pelo Código de Ética, né, limitando, obviamente, todos os seus limites, principalmente quando a gente fala em publicidade, né, de você tornar público aí essas estratégias. Mas o que acontece? A gente sai, né, porque aqui hoje a gente está falando de negociação, né, técnicas de negociação. E quando você trouxe aqui a questão de e-mail marketing, né, existem as estratégias de inbound marketing, que a gente opera aqui de forma já há bastante tempo, enfim, né, somos muito focados nisso. Olhamos aí, temos toda uma estratégia de fluxo de nutrição de cliente, enfim, isso é extremamente importante, né? Mas é importante, Breno, também deixar claro que a gente já está falando de um outro momento, né? É um pré, né? É pré-negociação isso. Exatamente. Aqui no escritório eu costumo explicar, até para novos parceiros do escritório, quem nos conhecem quem entra através do estudo jurídico, que a gente opera, que para nós existe três grandes fases, né? A fase do marketing, né? Existe a fase do comercial e a fase do back-office. Então, aqui na fase do marketing, na verdade, a gente tem todo um time aqui que trabalha nesse primeiro momento, né, por onde o cliente passa. Então, o cliente ele passa inicialmente por alguma estratégia de marketing, entra no comercial e depois vai para o back-office para ser atendido, né? Nessa parte aqui do marketing, que é responsável pela atração desse cliente, é onde a gente trabalha bastante com inbound marketing, conteúdo de qualidade, né, o relacionamento com o cliente, começa aí a criar os primeiros contatos e a construir uma autoridade com esse potencial cliente, né, buscando aí conduzir ele para o que a gente chama aí seria a primeira conversão, né, do marketing comercial,
mas seria uma levantada de mão, seria um primeiro interesse, um desejo do cliente em conversar com alguém do escritório, né, para expor o caso dele. Quando esse cliente deseja fazer isso e agenda um horário com a gente, né, ele sai do marketing e entra na segunda fase, que é a fase de fechamento. Né? Então, quer dizer, esse cliente ele chegou para conversar com a gente, e quando é um cliente do meio digital, né, e o cliente digital, quando você tem um escritório digital, a primeira coisa que você percebe é que você ganha uma capilaridade muito grande no teu negócio. Né? Então, você acaba, antes eu atendia a minha cidade e região, no máximo, né? De repente, do nada, você passa a atender Brasil e mundo, né? Dependendo de como é que for a tua comunicação, né? E isso, na verdade, no primeiro momento pode saltar aos olhos, que foi aquilo que a gente falou inicialmente. Puxa, então eu vou passar a atender Brasil, passar a atender mundo, eu vou encher de cliente, vou encher o escritório de cliente, né? E a coisa vai mudar radicalmente. Quando, na verdade, não entra naquela questão da conversão, né? Às vezes tem um escritório que está estruturado digitalmente, mas ele tem uma baixa taxa de conversão, e um escritório local lá, que é muito bem conhecido, enfim, né, que tem aí uma boa performance no local, tem muito mais cliente do que ele, né? Mas então o que acontece? Quando a gente entra aqui nessa fase do comercial, é o que a gente começa a entrar aqui nessas táticas de negociação, né, onde você passa aí a conversar com o cliente. É um momento muito delicado, porque existiu todo um momento, um trabalho do marketing, né, para criar autoridade, né, criou-se conteúdo de qualidade, tirou as dúvidas desse potencial cliente, ele chegou até o comercial. Aqui no comercial, Breno, a gente também se utiliza aqui entre as nossas estratégias de alguns, o que a gente chama de fluxo de nutrição específico, né? Hoje, o inbound marketing, né, até o advogado, o colega que não conhece ainda sobre inbound marketing, acho que é bem importante ler um pouco sobre isso, né, porque é muito básico aí, é uma estratégia extremamente básica quando a gente fala num posicionamento digital. Então, o que acontece? A gente já tem, por exemplo, o cliente entrou aqui no comercial, ele teve a primeira reunião, eu diagnostiquei que ele tem uma dor latente, ele precisa do meu serviço, né? E aí já inicia-se uma negociação, né? E nessa negociação existe a arma da persuasão, existe spin selling, metodologias para você se utilizar para aumentar as suas chances de fechamento, né? Não ocorrendo o fechamento naquele momento, apesar de ele ter passado por todo um fluxo do marketing, não ocorrendo o fechamento naquele momento, é interessante você, estando no comercial, jogar esse cliente, por exemplo, assim, o cliente, falar na minha área aqui, tá? O cliente que foi concedido o auxílio-doença para ele, benefício temporário por incapacidade, mas ele tinha direito à aposentadoria por invalidez, tá? Já tem uma capacidade permanente. E eu diagnostiquei isso na reunião, mas ele falou, não, tudo bem, perfeito, eu sei que o ideal seria entrar, né, eu tenho uma assessoria, de repente entrar com uma ação judicial aqui para reverter essa decisão do INSS, mas eu vou dar uma pensada, né, eu já conversei com alguns advogados aqui da minha cidade, já conversei com um parente meu lá que também é advogado, enfim, né, o cliente começa a escapar de você, né, quando ele não está muito propício a fechar com você, isso significa que ele é um potencial cliente que ele não está pronto para ser cliente, né? Então, o que é interessante fazer nesse momento é você jogar ele com um novo fluxo de intuição, você não abandonar esse cliente, né? Você não, por exemplo, fiz a reunião com ele, imagina, teve todo o trabalho do marketing, o cliente chegou até você está 1 hora conversando com ele, 1 hora e meia, e de repente esse cliente ele fala que vai pensar, né? Ele vai pensar, enfim, né? E você começa a correr o risco de perder esse cliente. Então, é importante você já ter previamente uma estratégia delineada para você saber o que você vai fazer com esse cliente, né? Eu também não vou ficar todo dia ligando no WhatsApp para ele, pedindo, tá aí, pensou, o que decidiu, vamos entrar? Né? De noite, oi, tudo bem, olha só, né? Enfim, também tem que cuidar para não, né, ficar muito intrusivo com esse cliente, né? A gente entra naquela história do vendedor chato, né? Se tu tá Exato. todo dia ali tentando forçar a barra com o cara também, vamos lá, vamos fechar, vamos fazer, vira aquele vendedor chato que todo dia tá na tua porta, todo dia te liga oferecendo uma coisa, te oferecendo um desconto, e isso é muito ruim até para tua visão não, é para como a pessoa te vê como autoridade. Ué, se tu
tem tanto cliente, né? Se tu tá fazendo posicionamento ali, ó, eu sou bom, eu faço, eu tenho cliente. Como é que tu tá todo dia no meu pé, me oferecendo e às vezes vindo até com história de desconto? Não é coerente, né? Não casa. O teu roteiro, ele termina não casando com a história que tu tá fazendo, né? Exatamente. Exatamente. Um pouco de desapego é bom, né? Eu gosto Desapego. Eu acho que todo mundo, eu não sei se todo mundo é uma palavra assim, é um termo muito forte, né? Mas assim, a maioria das pessoas que hoje trabalham no digital com certeza devem acompanhar pelo menos um pedaço o que o Érico Rocha fala, né? E ele tem um vídeo que ele diz assim, o desapego não é desinteresse, né? Então, você tem que demonstrar que está interessado na pessoa, você está interessado em resolver a situação dela. É até uma fase interessante do Spin Selling, né? Essa parte de mostrar empatia, de demonstrar as implicações para a pessoa, mas também tu não pode demonstrar que está desesperado. Ele compara muito essa fase com a questão de uma paquera, né? Se tu tá em cima da menina ali, ou vice-versa, né? A possibilidade dessa pessoa fugir de ti, ela é muito grande, né? Esse cara desespera daqui em cima de mim, não tá certa essa história. Então, isso se Exato. aplica claramente aí a questão negocial, né? Assim, eu falo muito em vendas e o pessoal tem se arrepiado, até falou, a gente chama mais de fechamento de contratos. É um medo que o pessoal tem, assim, né? Um receio que a advocacia tem ainda com esses termos. Eu acabei de apresentar um TCC justamente falando sobre isso. Um trabalho de conclusão em gestão, marketing e administração de escritórios. E aí eu utilizei Bacana. justamente esse tema, né? Vendas e fechamento de contratos na advocacia. Eu acho que a gente tem que acordar para essa necessidade hoje. O advogado ele tem que entender que o escritório é uma empresa. Por mais que a gente tenha, não, presta um serviço social. Legal, o serviço social ele não se dissocia de você ter toda uma estrutura para sustentar o escritório, né? Você está gerindo pessoas, você está gerindo contratos, está gerindo clientes, está gerindo processos, tem muita coisa acontecendo. E essa vendas é uma parte essencial, porque sem ela, né, essa negociação com o cliente, de onde é que vai vir o recurso para manter toda essa estrutura? Então, acho que é mais do que na hora da advocacia acordar para esse tema. Aqui a gente já tem um ano que eu te falei, né, de digital, mas já tem uns 3 anos, 4 anos mais ou menos que a gente vem estudando essa questão, técnicas de PNL, você falou em rapport. E engraçado, tá aí. Rapport é uma coisa que se aplica muito presencialmente, né? Dá para fazer no virtual, e aí é legal a pessoa ter essa percepção da diferença virtual e digital. Esses dias eu estava vendo uma matéria, diz que o estresse que tem causado o home office, ele decorre muito dessas reuniões online, justamente porque o nosso cérebro não consegue perceber a comunicação não verbal de uma forma tão intensa quanto na reunião presencial. E aí vai, né, a gente ter que estudar também como é que faz o rapport Deu uma virtual. falhadinha só, Breno. Acho que essa última frase você pode dar só uma recapitulada dessa última frase, que eu acho que é bem importante. Deu uma falhadinha um pouco no áudio aqui, só para eu pegar. Vamos lá. A nossa comunicação, você falou em rapport, né? A nossa comunicação, boa parte, ela é não verbal, né? E aí tem saído muitos estudos em relação ao estresse que as reuniões virtuais têm causado, justamente porque no virtual a gente não consegue ter a mesma percepção da comunicação não verbal que a gente tem no presencial, né? E aí lá vai a gente estudar agora como é que faz um rapport virtual. Já parou para pensar nisso? Vocês já estudaram alguma coisa assim? É um pouco delicado. Até no vídeo, de repente, você consegue ter mais formas, né? Mas, assim, o que eu gosto de trazer aqui para os meus fechadores referente a essa situação do rapport, que é extremamente importante. Quando a gente está no meio digital, né, muitas vezes a gente que basicamente trabalha muito com ligação telefônica, né?
Uhum. Então, o cliente marcou com a gente liga no telefone, né? Agora eu estou fazendo alguns atendimentos, já tinha uma época que eu fiz somente que eu fazia primordialmente vídeo, agora estou recapitulando aí também algumas estratégias com atendimento por vídeo, enfim. Mas eu acho muito interessante pensar na afeição, né? Que é uma aí das armas da persuasão do seu Jimmy. Né? Então, você criar essa, de forma verbal, né? Criar essa semelhança, esse senso de promover essa familiaridade, né? com o cliente, conferir alguns elogios, né? para o cliente ali enquanto numa negociação. Isso eu entendo que ele substitui muito, né, o rapport que a gente faz presencialmente, né? Eu acho que seria por aí, mais ou menos, uma forma de você conseguir contornar, né, esse tipo de situação. Então, é uma arma que eu acho muito, muito importante, né? Porque é muito, muito para você deixar o cliente. A gente já é advogado, né? Então, muitas vezes, o fato de a gente ser advogado, pelo fato de a gente ter uma postura um pouco formal, profissional, isso cria um gelo, né? E muitas vezes um desconforto no teu relacionamento ali com esse potencial cliente, né? Então, a afeição, ela ajuda muito a quebrar isso, a deixar a pessoa no estado mais confortável, né? Então, o tipo de frase, puxa, que bacana, eu também gosto disso, né? Eu, por exemplo, eu sou, né, a pessoa que, enfim, verifica que o cliente é do mesmo estado que o seu, qual time você torce, né? Puxa, eu também sou desse time, né? Ah, eu vou te falar, eu sou de outro time, enfim, sabe? Criar esse tipo de situação. A pessoa às vezes deixa escapar, né? Isso aqui pro meu cachorrinho. Ah, você gosta de cachorro? Também gosto de cachorro, sabe? Então, criar essa familiaridade, essa afeição, né? Proferir alguns elogios, né? Isso é muito bom para a negociação, para o bom fluir da negociação. E lembrando que a gente não está falando para mentir, né? Vamos ter a integralidade como valor central sempre. Mas é você mencionar, você externar isso, de repente no presencial, fisicamente, você faria isso automaticamente, né? No meio digital, você atentar, né? E lembrar dessas situações, né? Então, quebrar o gelo da reunião. A pessoa está falando, ela falou alguma coisa que pode criar uma afeição, aproveitar aquele momento para isso. Eu acho que essa é uma forma de você driblar, né? Uma das formas de você driblar esse approach no meio digital. Legal. E isso que você falou é muito interessante, ser íntegro, né? Porque às vezes a gente fala assim, faz um elogio para o cliente, fala que tem alguma coisa em comum e aí o cara pensa que é para mentir. E não é isso, até porque essa mentira uma hora vai aparecer. Né? Igual você falou, eu gosto do mesmo time. Aí o cara começa a te perguntar do time, tu não sabe quem é o jogador, tu não sabe quem é o técnico, não sabe os títulos que o time tem. Então, cara, vai complicar. Exato. Né? Vai, fala de time se tu é do mesmo time e ainda sabe o que está acontecendo com o teu time, né? Senão... Exatamente. Então, e é legal porque você cria um contexto e realmente no presencial a gente faz isso meio que automaticamente, né? Funciona não só para negociação, para o dia a dia, para qualquer pessoa na rua, você parar para conversar, dizer que tem algo em comum, automaticamente ela se atrai por ti, né? As pessoas se atraem pelo que elas reconhecem, pelo que ela vê similaridade. No digital tem uma técnica muito legal, lógico, ela é importante no presencial também, mas no digital acho que ela se torna muito, muito forte em razão das distrações que a gente tem, que eu conheço como escuta ativa. Eu não sei se você conhece com outro nome. É o fato de estar ali realmente prestando atenção na pessoa e se mostrar verdadeiramente interessado por aquilo que ela está te apresentando. Uhum. Né? Como que vocês conhecem essa técnica aí? Vocês utilizam também? E, assim, porque é muito fácil. Eu estou aqui no celular, o computador está aqui do meu lado. Qualquer coisa que pisca, o cara olha para o lado. Uhum. Isso no meio de uma negociação, né, no meio de um atendimento, pode se tornar um pouco complicado, porque termina passando a visão para a pessoa de que não está interessado nela. E aí, estudando vendas, assim, aprofundando um pouco mais, perguntas inconscientes que o cliente faz, né, e nem ele sabe que faz. Pô, eu confiei nesse cara, será que eu gostei desse cara, né?
Será que ela entendeu o meu problema? São perguntas que vão acontecendo, mesmo que a pessoa não esteja racionalizando, digamos assim, mas vão estar no subconsciente Sim. dela, né? E às vezes ela apresenta uma objeção no final para não fechar contigo e tu não consegue entender o porquê. Então, a escutativa é uma das técnicas para você poder gerar todas essas questões e matar essas objeções. Como que é aí isso? Perfeito. Eu vejo que você estuda bastante vendas, né? Então, o que acontece? O que a gente recomenda, o que eu particularmente faço aqui, pelo fato de trabalhar, né? O meu operacional no dia a dia no escritório aqui é comercial, né? Fazer fechamento. Sim, eu deixo o cliente falar muito, né? Ele contar a história dele, ele está precisando de conversar. E eu faço questão de estar sempre muito bem diligente e mostrar para ele que eu estou o acompanhando, que eu estou acompanhando o seu raciocínio, né? Algumas coisas, quando você está no telefone, você está no vídeo, né? Uma coisa muito simples e bizarra é você estar acompanhando com a cabeça, né? Você está falando aqui, na verdade, eu já fico, se você reparar, ficou a cabeça aqui mencionando que sim, né? E tentando demonstrar que estou olhando para você. Se você está no telefone, acordar, né? Você volta e meia você falar para o cliente, sim, perfeito, estou entendendo, sim, sabe, até alguns pontos para você ficar lembrando, né, o inconsciente do teu cliente que você está escutando, que você está acompanhando ele, né? Uma questão Sabe bem uma coisa boa, bem legal, interessante. Rodolfo? Desculpa, deixa eu só te interromper, porque senão eu vou Não, perder o por fio da favor, por meada favor. aqui. Sabe o que é legal Claro. dessas perguntas? Essas pontuações simples, né, assim, que soam meio que como perguntas, é que elas estimulam a pessoa a falar mais. É interessante isso. Exato. Tem um ponto, eu vou terminar adiantando a coisa aqui. Continua, porque senão eu vou chegar lá no final. Mas é legal porque tu Não, estimula a tranquilo. pessoa a falar. Eu só vou trocar eu vou trocar o meu fone, que eu estou desligando Tranquilo. meu fone aqui, tá? Só um segundinho. Acabando a bateria. Tá. E aí, tá conseguindo me ouvir sem o fone? Oi, Breno, tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo. Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tá me ouvindo agora? Tô ouvindo bem. Então, legal Maravilha, que maravilha. estimula a pessoa a falar e gera mais ainda essa sensação de empatia, né? De que tá interessado pelo que a pessoa tá falando. Oi, Breno. Oi, voltou. Conseguiu ouvir? Desculpa, tá? Tô te ouvindo. Deixa eu só cancelar o meu Bluetooth aqui, senão ele fica... Legal. Acabou a bateria de um e o outro ficou. Aí o outro fica chamando aqui. Mas aí, agora vamos embora. Agora tá legal. Então, aí que eu tava falando. Quando você faz essas pequenas pontuações e que também tem tom de perguntas, assim, aquela pergunta subjetiva, né? Tá, legal, e aí? E aí estimula a pessoa a continuar falando. Isso também gera a Uhum. sensação de empatia de que você está interessado no problema dela. Mas, falar, continua aí, eu interrompi teu raciocínio. Uhum. Não, perfeito. Mas isso é extremamente importante, né? Quando a gente fala, eu acho que a gente pode até passar rapidamente aqui, Breno, para falar das armas da persuasão. Legal. Né? A gente falou do spin selling, né? Então, isso é bem bacana. Quem tiver interesse, lê o livro do spin selling, né? E estudar, na verdade, trazer para a advocacia aí, né? Todo esse funil aí de perguntas, né? Situação, problema, implicação, necessidade de solução. E nós temos também a do Cialdini. O Cialdini são gatilhos mentais que você acaba conduzindo, né, a pessoa, enfim, que você está negociando, que você está conversando, para aquele objetivo, né, para aquele objetivo fim.
E é tão interessante que o Cialdini, antes de ele abrir as armas da persuasão, ele comenta, né, e solicita e requer aí que isso seja sempre usado para o bem, né, e não para o mal, né, porque infelizmente pode ser usado para os dois lados, né. Mas falando um pouco das armas da persuasão, né, reciprocidade, né, você criar reciprocidade, né, tática de negociação básica, isso, né. O que acontece? A gente, enquanto seres humanos, né, inconscientemente, quando a gente recebe um presente, né, algo nos é concedido, a gente tem a intenção inconsciente de retribuir aquilo e a gente não mensura, né? Então, às vezes, você está com um contrato de honorários de uma ação que vai te render aí 10 mil reais, né, e você deu uma caneta de 50 centavos para aquele cliente, na cabeça dele você conseguiu despertar esse senso de reciprocidade, né, e de repente a reciprocidade dele, a devolução dele seja a assinatura do contrato. Exatamente, extremamente maior, porque o cérebro ele não faz, né, ele não mensura isso, né. O compromisso e coerência, né, a gente sempre busca, a gente, quando seres humanos, também a gente tende a ser coerentes, né. Então eu sempre faço isso, né, e também converso com os meus fechadores para que buscam fazer isso, que é ter o sim do cliente, né. Você está em reunião aqui com o cliente e ele fechou, né, com você, enfim, né, você tá, então perfeito, podemos fechar? Ele, sim, então tá, então a partir de agora quero agradecer por você ter contratado nosso escritório, mesmo que ele ainda não assinou honorários, né, mas você fazer ele falar, fazer ele acordar, né, porque a gente, como ser humano, tende a ser coerente. Fazer então, ele falar que contratou, então, né? Exatamente, como aqui. Sabe o que exatamente. É legal? Vou até usar outro exemplo. Algumas pessoas chamam de viés cognitivo da coerência, né, em vez de usar o termo gatilho mental. Eu não sei se você já caiu nessa besteira, eu já caí no começo da advocacia, de dizer que o cliente estava errado. Tá? Cara, isso me deu... Assim, não deu uma dor de cabeça de gerar um problema futuro, né? Mas ficou ali todo mundo com o ânimo meio alterado, porque eu falei que o cara estava errado. E foi engraçado, e depois que eu fui entender qual é o motivo. Perdeu o cliente, né? Não quis mais saber de você. Nossa, não, com certeza ele fala mal de mim. Então, é interessante porque aí a gente vai vendo, né? O cara quer ser coerente. Beleza, se eu disser na cara que ele está errado, cara, a chance dele levantar e ir embora é muito grande, né? Então, eu também tenho que ter essa estratégia traçada a partir do momento que o cliente chega no escritório e diz, eu já vi no Google que é assim. Tá, legal, tu viu no Google que é assim, mas e assim, assim, assado, né? E se for frito, se for cozido, como é que eu vou fazer agora? E aí que tu consegue amarrar o cliente, né, nessa história para mostrar que ele tá errado, ou pelo menos que não é bem assim como ele tá pensando. Né? Outro insight aí sobre coerência. Mas vai lá, a gente tem 26, né, no livro. Exatamente, e fazendo um adendo aí, colaborando também com esse ponto, eu particularmente eu gosto de dar vazão, né? Porque às vezes ele realmente está errado, mas se ele está errado, a gente levou para o spin série. Eu basicamente eu flutuo muito, né, e naturalmente entre spin e armas da persuasão, né? Eu não consigo ser fechado numa situação, eu vou meio eu sempre procuro deixar isso também muito claro para os fechadores, que a negociação ali tem muita coisa em jogo, né? Você não consegue colocar uma forma aí, uma pergunta X, uma metodologia A, B, C e D, porque não é uma forma matemática, né? Então ali existe uma troca, existe as imperfeições do momento, né, daquela negociação, então realmente não tem como você deixar muito rígido esse processo. Não existe fórmula mágica, né? Não existe fórmula mágica, exatamente. Esse é o primeiro... Tem que sentir o momento ali para poder utilizar. Não tem jeito. Exatamente. Primeiro grande ensinamento é esse aí. A outra é a questão da aprovação social. Né? Você já leu, né, Armas da Persuasão do Cialdini? Já conhece? Com certeza. Maravilha. Bacana, né? Porque eu não sei para você, mas as pessoas que eu falo, que já leu, eu já presenteei algumas pessoas também, porque é um livro que é um baita livro, né? E muda bastante porque você começa também, não somente a usar para você, mas também saber quando as pessoas estão usando, né? Puxar o cara usando autoridade, o cara usando escassez, o cara usando...
né? Isso é muito bom. Mas sabe o que é legal? Sabe o que é interessante? Às vezes, mesmo tu sabendo que está sendo usado, tu não consegue se defender. Tu não Tu não consegue, consegue. exatamente. O teu inconsciente é muito forte. Tu Fala porque sabe. o Érico Rocha explica isso, né? Que você conversa com o sistema límbico, se eu não me engano. Né? Então, quer dizer, você não está falando com a pessoa ali, provavelmente, você está falando mais com uma parte do inconsciente dele, né? Com o subconsciente dele. Então é bem delicado. Exatamente isso, né? Às vezes você vê que você está indo ladeira abaixo, beleza, tô caindo aqui nisso e tô caindo, tô entendendo exatamente o que está acontecendo, mas vai, cara. Cai não, né? Porque às vezes a negociação é ótima para você também, né? Você entende o processo que a pessoa está tendo contigo, mas, né, que nem um carro, você quer comprar um carro, o vendedor ele vai aplicar afeição contigo, vai aplicar escassez, vai aplicar, né, enfim, reciprocidade, você vai entender, vai diagnosticar isso, mas fez sentido para você, o carro é bom, vai ser um ótimo negócio, ok, né? Então, ele está sendo íntegro, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Assim, para tudo, lógico, mas como o nosso foco é escritório, o advogado ele tem que estar atento que o que ele faz realmente tem uma função social. Cara, imagina, eu também atuo na área previdenciária. A gente atuar de forma incoerente, de repente fazer a pessoa perder um benefício, olha o baita prejuízo que é para ela. Então, assim, não, legal, vamos utilizar ferramentas, né, técnicas para fechar o contrato, ótimo, mas com responsabilidade também, porque aquela pessoa ela precisa oferecer um benefício disso. Não é simplesmente ela pagar, botar o dinheiro no bolso e acabou a história. Né? Então, é a mesma história do carro. É coerente para mim, o carro é bom, atende a minha família, ou sei lá, eu gosto de esporte, quero um carro mais rápido, sei lá. Né? Então, tem que estar coerente e alinhado. Eu gosto de dizer assim, que tanto em contratos quanto em parcerias, a relação tem que ser ganha-ganha. Né? Todo mundo tem que ganhar. Não adianta eu olhar só para o meu lado, porque senão a hora vai dar errado esse negócio. Exatamente. É aquilo que a gente falou inicialmente, né? Ter a integridade como valor central, né? Até porque se você não ter, logo você vai se queimar tanto que não vai ter arma da persuasão, não vai ter tática de negociação nenhuma que vai te manter no mercado, que vai te manter vivo no mercado. Né? Exatamente. Até porque dizem, eu vi uma pesquisa, não lembro exatamente a fonte. Uma pessoa satisfeita, ela te indica para 1, para 2. Uma pessoa insatisfeita, ela fala mal de ti para 20. Então, vai chegar uma hora que não vai dar certo. Aí vai lá, atrapalhei demais. Exatamente. Aí Não, vamos lá, só para fechar então aqui as armas da persuasão, né? A aprovação social é efeito manada. Né? Então a gente tende a fazer aquilo que as pessoas estão fazendo, né? Ivermectina hoje, né? Poxa, né? Não sei, não tem estudos conclusivos ainda, mas poxa, olha só, fulano tá tomando, cara, vou tomar também, né? Então aquela situação, todo mundo tá correndo para lá, se faz, não sei, mas vamos correr para aquele lado lá também, né? Então isso é muito bacana, algumas frases aí que ajudam na aprovação social todo mundo que entra, né, que faz determinada situação, que compra faz essa assessoria, acaba tendo X e X vantagens, né? Usar o todo mundo, né? Você ter também, trazer números, né? Eu atendi semana passada atendi 3 pessoas com caso exatamente igual ao teu, atendi 10 pessoas com caso exatamente igual ao teu, todas elas vão fazer isso, então a aprovação social é muito interessante. Lembrando, né, a gente vai ter que sempre recapitular isso, porque às vezes quem nunca estudou vendas, às vezes escuta a gente falando, parece que a gente está ensinando a mentir. Não é mentir, né? É só você usar as informações que você tem, a verdade que você tem, de forma coerente e estratégica numa negociação, né? Afeição, né, que a gente falou lá inicialmente, né? Criar, então, semelhança, elogio, familiaridade, muito importante, que, ao meu ver, é o que vai substituir o rapport no meio digital, né? Você pegar aqueles pequenos ganchos lá e emergir um pouco naquele assunto. Às vezes sai do tema, é muito importante, né? Saiu do tema, vai falar de time de futebol, saiu do tema, foi falar daquele pequeno detalhe, puxa, mas deve ser delicado esse teu trabalho, hein? Mas você acorda todo dia e faz isso, enfim, né? Entrar um pouco no vida da pessoa, criar essa familiaridade, né? A autoridade, né? Isso é bem, bem importante também. Né? Não sei se tu lembra o Cialdini, mas ele fala das pessoas com traje,
né? Porque a gente Sim. tende a aceitar as informações das pessoas que estão uniformizadas, né? Então, quer dizer, chegou um guarda, seja ele de trânsito, um guarda militar, um policial civil, enfim, uniformizado, você tende a aceitar aquela informação que ele vai te dar como verdadeira, né? Uma pessoa chega com um jaleco com você, um jaleco branco, e vai te passar alguma orientação sobre saúde, você tende, né? Porque ele já cria aquela autoridade automaticamente, né? No meio digital, na negociação, aqui na conversa, você reportar de uma forma não evasiva e não indelicada, né? Mas trazer as tuas conquistas, né? Os teus méritos, né? Enfim, né? Nosso escritório estamos há tantos anos trabalhando com esse tipo de situação, né? Explico, de repente, dar uma pincelada para que você possa construir essa autoridade. Eu, particularmente, trabalho aí aproximadamente 20 anos com direito previdenciário, algo que eu uso muito, porque eu, de fato, realmente trabalho, né, há quase 20 anos. Eu ia fechar agora daqui 2 meses, 20 anos que eu comecei a trabalhar com direito previdenciário. Enfim, né, trazer esse tipo de situação, autoridade muito importante também, tá? Eu sei que a gente está num momento também que a gente fala aí do excesso de formalidade do advogado, e tem a questão da gravata, né? Eu estou de gravata hoje aqui porque eu sabia que ia chegar na autoridade e eu ia comentar sobre isso, né? Eu tenho muitos colegas meus que adoram eles só têm uma bandeira muito grande em prol da informalidade na advocacia, né? Mas fica uma dica minha. Eu, particularmente, quando eu vou fazer alguma reunião presencial, não uma simpatia, como se fala? Você acredita numa coisa para dar sorte, né? Me fugiu o termo agora. Fugiu o termo também. É uma coisa que tu acredita ali, como se fosse uma muleta. Assim, né? Exatamente isso. Então, o que acontece? Eu vou para ela sempre com gravata, sabe? Tipo, tem um cliente hoje, tá quente, tá ruim, bota a gravata e bota o blazer. Parece que é o... Por quê? Porque eu lembro muito daquela questão da autoridade das pessoas uniformizadas, né? Que queira que não, um homem, né? Pelo menos me parece que o uniforme do advogado aí... Mas sabe o que é legal, Rodolfo, isso? Tipo assim, a gente comentou aqui já que não existe fórmula mágica, né? Então, assim, e a gente também já falou muito de coerência. Tem que estar alinhado com a imagem que você passa, com o que você quer. De repente, sei lá, você atende pessoas de uma classe social melhor, ou você quer realmente passar a imagem de alguém mais formal e que cumpre assim, cumpre assado, né? Tem todo um roteiro teu de como que tu é como advogado e como que isso faz você fechar os contratos. Tem cara, eu conheço de calça jeans gola polo, entendeu? E nível já que se ele chegar no escritório e falar assim pro pessoal botar o terno, eu acho que até os clientes dele vão estranhar, né? Então, só pra gente... É importante, é muito importante essa visão de autoridade. A vestimenta, ela casa muito. Eu não lembro se foi no livro do Cialdini também que eu vi sobre os vendedores. Não deve ter sido, não. Deve ter sido em outro. Vendedores de colchão, até a Ortobon utilizou essa estratégia, que eles estão de jaleco, né? E aí eles não são mais vendedores de colchão, eles são doutores do sono, né? E realmente tiveram aumento de vendas nessa questão. Mas assim, a autoridade é importante, mas ela tem que ser coerente com a imagem que tu está construindo, né? E você passa essa imagem. Então, beleza, eu uso terno, gravata todo dia. Vai ter outro que vai dizer, não, se eu usar terno e gravata, o meu cliente, o meu tipo de cliente, e aí a gente já começa a entrar em questão de posicionamento, né? Exato. Talvez nicho, mas assim, o meu tipo de cliente não vai se atrair por isso. E aí você tem que entender como que você vai fazer para gerar autoridade dentro dessa imagem que você quer passar, né? Dentro dessa área que você quer atender. Perfeito, tudo uma questão de estratégia. Porque muitas vezes, tu tem uma cultura dentro do escritório, você já construiu aquela cultura durante muitos e muitos anos, e às vezes pensa assim, não, mas o Rodolfo falou que tem que usar gravata porque é o uniforme e causa autoridade, então eu vou começar a usar gravata, o cara tá 15 anos no escritório e nunca usou gravata. Tem um impacto negativo, né? Exatamente. Eu já vi um outro rapaz, ele tem um posicionamento bem parecido com o teu também. Ele disse que às vezes ele vai só na padaria, assim, achei até interessante. Ele disse, cara, eu vou sair de casa e de repente eu não tenho nada para fazer no escritório, assim, de atender ninguém, porque os processos são digitais hoje, né? Dá para eu trabalhar em casa mesmo, mas se eu precisar sair, eu boto o terno.
que é para as pessoas me verem na rua de terno e gravata, né? Então, assim, É isso aí, é o uniforme do advogado, né? exatamente. É uma situação a mais. Claro que vai ter gente falando, né, que existe a questão da informalidade, você cria uma proximidade maior, né? A própria feição ali de você criar essa semelhança, né? De repente você não está com o uniforme, mas eu sempre convido o advogado também a olhar de quem você compra, né? Sim, Então, você está vendo um apartamento para comprar, né? Vai comprar um imóvel, por exemplo, né? Então, tudo bem, você vai ter essa característica do imóvel que vai te chamar a atenção, mas, de repente, aquele imóvel está na mão de 3 corretores, né? O que o corretor que te fez ter mais simpatia, o que ele fez, como ele te tratou, como ele se portou perante você, né? E você exatamente. está fazendo isso com os seus clientes, né? Sempre é uma provocação. Último do seu dia, Sabe, a câmera, não estou te ouvindo, agora voltou. antes de tu falar, deixa eu só contar. Voltou? Peraí, que tá voltando, acho que agora voltou, acho que agora Voltou? engrenou aqui, tava congelado, mas agora engrenou. Legal. Antes de falar da escassez, deixa eu só contar uma história que aconteceu comigo mesmo, né? E não é dos outros. Também mais para o começo da Aham, advocacia, eu fazia assessoria de um órgão aqui, e aí sempre ia de terno e gravata, né? Nunca ninguém tinha me visto pelo menos de calça jeans, era terno e gravata mesmo todo dia. E aí teve uma vez que a uhum. secretária lá desse órgão me viu no supermercado, aí depois ela veio falar comigo, doutor, tá de bermuda? Eu digo, sim, cara. É final de semana, tô no mercado. Sabe? Essa Eu também mesma. tenho bermuda no guarda-roupa, Exatamente. Mas essa mesma coisa, né? As né? pessoas se identificam contigo, pô, cara, esse terno e gravata, e vê, é tu mesmo? Será? Deixa eu cutucar aqui e chegar perto pra ver. Vai lá, escassez. Exatamente. Escassez, né? Escassez é a última arma da pessoa. Eu falei 6, né? Deixa eu ver, tá com uma cola aqui. Acho que é isso aí, sim. Então, escassez, né? Tudo que aquilo que é escasso, a gente tende a querer mais, né? Então, aquilo que a gente comentou também, né, de você não ter aquela fome, aquela ânsia do cliente, né, passou aquele cliente, você queria agarrar aquele cliente lá com unhas e dentes. Não, tá, eu vou pensar, o cliente falou para ti, desligou o telefone, você não reagendou uma reunião de desfecho com ele ainda, né, aquela coisa que a gente falou lá, o vendedor chato, como tu mesmo falou, né. Aham. A escassez, ela explica um pouco disso, né, porque você ter o teu tempo escasso para aquele cliente é muito interessante, né? Tem escritórios também que limitam o número de clientes fechados, Aham. né? De pegar, que já tem um volume muito grande de clientes, eles limitam, né, novos clientes. Olha, por mês a gente vai pegar tantos clientes novos, não vamos mais pegar mais do que isso, né? E expõe isso para os clientes, né? Então ele fala, né? Olha, a gente atende por mês, a gente fecha 15 clientes. Hoje, dia 10, esse mês está bem corrido, a gente já fechou com 12 clientes, então nós temos mais 3 clientes que a gente vai fechar, né? Caso aí você não me responda até amanhã e eu, por acaso, já venho aí ter fechado com os outros 3, enfim, né? Infelizmente não vou poder pegar o teu caso agora, né? Legal. Você ser escasso, né, para o cliente, né? Caso você realmente tenha essa situação, né? Exatamente. Ou você aplicar, né? A gente tem a nossa tabela de honorários aqui no escritório, né? A gente às vezes mantém, 30 segundos que a vai gente cortar a atualiza gente. ela. Ah, 30. perfeito. E a gente atualiza ela então. Escassez é muito bem-vindo. Mas Legal. era isso, Breno. Mais uma vez quero agradecer teu convite aí. Vamos finalizar então, né? O tempo E vai convidar todos cortar. os advogados. Queria conversar mais Fechou. Um contigo, abraço a cara. todos. Muito bom. Valeu. Faz o convite. Tem 20 segundos para fazer o teu convite. Perfeito. Quero convidar o pessoal aí a conhecer o nosso projeto, estudiojurídico.com, estudiojurídico.com. Lá você vai entender um pouco